Boa noite a todos, Renato Leão falando, canal Vasco 68. Não esqueçam da minha maior patrocinadora e única, Origem Eventos. Qualquer informação que tiverem, que quiserem, é só pedir nos comentários aí, qualquer coisa da Origem. Gente, uma coisa que eu também esqueço de falar, eu sempre esqueço de pedir para se inscreverem, curtirem, ativarem o sininho, notificações e compartilharem. Tem muita gente que está vindo, mas não está nem curtindo e não está se inscrevendo e também não está acionando o sininho de notificações. E, gente, hoje é importante falar o nosso sub-20 nas quartas de finais no Campeonato Carioca. No primeiro jogo, em Resende, o Vasco ganhou de 3-0 desse mesmo aniversário que dá na minha cidade, e o segundo jogo será realizado no Nivaldo Pereira, em Nova Iguaçu, e o Vasco pode perder até pelo mesmo placar. Lógico, coisa que não queremos, né? Inclusive, eu repito aqui que esse jogo, para mim, deveria ser em São Januário, né? Ah, mas você tem que pensar que São Januário tem que ser preservado para os jogos profissionais. Porra, para isso, essa merda que tá o time não dá. E também sub-15, sub-17 também joga a semifinal amanhã do Carioca. O sub-15 com o Flamengo podendo perder até por um gol, porque o Vasco ganhou 2-1 na Gávea essa semana. E o sub-17 empatou com o Fluminense. Em Xerém também pode jogar pelo empate. Conforme for, eu daria os resultados, principalmente do 15 e 17 se ganhar, porque de derrota já chega do profissional. Eu bocejando. Gente, algumas coisas que se passaram esses dias, né? Chovendo molhado é mais do mesmo, né? Tipo, nada muda no Vasco. Nada muda no Vasco. O Manchester City ganhou hoje, pela primeira vez, a Liga dos Campeões da Europa, ganhou de 1-0 da Inter de Milão. Você viu o jogo? Não, não vi. Mas, se você pegar o histórico do City, o City não era um time nem de segunda linha da Europa, né? Talvez de terceira. E eles foram comprados. Nos primeiros anos, se eu não me engano, eles contrataram o Elano, o Jô. Depois eles foram se erguendo, melhor dizendo, com o passar dos anos, culminando com o título agora da Liga dos Campeões da Europa, né? Por que eu estou falando isso? Porque, por exemplo, hoje, né, com todo respeito e que eu tenho até admiração ao canal Atenção Vascaínos, no qual até eu troquei uma figurinha rapidamente com o Bismarck no primeiro jogo do campeonato, Vasco 2, Atlético Mineiro 1, ótimas lembranças, dali pra frente, porra, não pensei que fosse ser ladeira abaixo. O Flávio Dias, eu pedi uma opinião por respeito, mas eu não concordo, né? Nós só podemos fazer comparativos quando as coisas estão certas. Por que eu tô falando isso? Ele disse, por exemplo, essa coisa de trocar treinador não é legal, ver o Luxemburgo no Corinthians agora, que ninguém está satisfeito como o Corinthians está. E o mesmo Corinthians, quando o Corinthians foi eliminado pelo Tolima, na primeira fase do mata-mata da Libertadores, e eles foram eliminados pelo Tolima, que ninguém conhece, em São Paulo, fizeram uma pressão, aí ele disse, poxa, mantiveram, ele foi campeão da Libertadores, campeão daquele torneio lá que se diz Mundial, campeão disso, daquilo, e o Tite chegou à seleção brasileira e à Copa do Mundo. Gente, a gente não pode pegar isso e levar isso para a nossa história. Sabe por quê? Nós, nesses últimos 23 anos, ganhamos 3 títulos e estaduais, uma Copa do Brasil e algumas taças. E tem um ditado triste que diz assim, quem tem fome tem pressa. E nós, torcedores, estamos com fome, sedentos e carentes de vitórias e títulos. Títulos nem se fala, e vitórias virou uma coisa comum. É difícil para a gente ganhar. É só ver que a gente subiu agora para a primeira divisão, tendo se classificado em quarto no ano passado. No outro ano nem subimos. Então, o que nós temos hoje é uma torcida fantástica. Fantástica, fodástica. Uma torcida que não abandona o time. Inclusive, respeitando a opinião de cada um, respeitando mesmo,
Eu não acho e nem sou a favor do público zero, porque já tá uma merda. Os caras não é falta de aplicação. Também não acredito que seja falta de técnica. É falta de jogo, é falta de planejamento tático, é falta de tudo. Falta até de preparo físico num time que só disputa uma competição. Se você botar público zero, é menos um fator a favor da gente. Eu repito o que eu disse lá atrás, em outros vídeos. Desde criança, eu nunca vaiei um jogador do Vasco durante o jogo. Eu vaiava depois do jogo. Vaiava o adversário, xingava o juiz e vaiava a torcida adversária. O próprio jogador, eu só vaiava e se vaiasse no final do jogo, porque eu não gostava do resultado. Eu acho que o apoio nesse momento é fundamental. É lógico que, como vascaíno, que o sofrimento não acaba, né? Além do sentimento não para, obviamente. A expectativa de amanhã, meu sonho é ganhar. Empatar nos deixa na zona de rebaixamento, mas acaba sendo bom. Derrota, eles estão tratando o Vasco assim, ó, derrota, mesma coisa de sempre, não vão fazer nada. Eu ouvi um setorista do Grêmio, né, que é setorista por cobrir o Grêmio, e o cara fala muito bem, por sinal, e ele foi direto. Ele falando que o Grêmio hoje carece de títulos, está em altos e baixos, perde seguidas finais para o Gauchão, sendo que o Grêmio, se eu não me engano, é hexa, e o Internacional nem chega às finais, faltam 5 ou 9. Com exceção do 9, ele está falando do Inter, parece que está falando do Vasco. Estão no mau momento. Só que o Inter caiu uma vez, o Grêmio acho que caiu 2, Cruzeiro uma vez. O Vasco cair já se tornou normal. Vou repetir pela 1000ª vez, é o Império Serrano do futebol. Então alguma coisa tem que ser mexida imediatamente, senão a gente vai continuar no sofrimento, o time cai, e essas merdas aí que hoje dominam o Vasco, sendo 7-7 ou não sendo 7-7-7, vai continuar. Para eles, caindo ou não caindo, eu já vi que eu achava que como empresa os caras não quisessem cair, porque é dinheiro, mas não. Eu não sei qual é a engenharia que eles fazem, que pode cair, pode não cair, é só ver o comportamento dos times dele nos outros países. Genoa, Red Star, Liège, o time lá do Auckland, acho que da Austrália, nenhum deles fez ou faz boa campanha. Pode-se dizer que o Genoa está na 2ª divisão. Então, eles vieram com esse papo dizendo que o Vasco é a leadership deles. Porra nenhuma. Nada. E o que vem me causando curiosidade é bom, não sei, a quantidade de candidatos ou pré-candidatos à presidência do Vasco para a associação. Será que, se ficarmos no sofrimento, se cairmos pela 1000ª vez, esses caras, quem for que seja eleito, não torço para ninguém hoje em dia, não acredito em ninguém, porra nenhuma, será que eles vão fazer alguma coisa para reverter esse quadro? É o que repito que eu falei no último áudio, no último vídeo. Será que a única condição da gente retomar o Vasco da mão de quem não foi competente e o comprou os 70% é o Vasco cair? Eu espero que não. Gente, mais um domingo de angústia. Que Deus ilumine os jogadores. Eu peço a vocês que curtam, compartilhem e ativem o sininho de notificações e se inscrevam, tá? Uma boa noite. Fiquem com Deus neste final de sábado e que Nossa Senhora os acompanhe.